Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a nossa quinta e última aula em relação à interface do Fusion. Não é a última aula do curso, não se assustem, mas a partir dessa aula, ou seja, finalizando essa aula, a gente já vai começar a criar a configuração e começar um projeto do zero, utilizando os elementos de esboço e modificação, ok? Bom, vamos direto ao assunto. Na última videoaula eu expliquei os elementos de visualização Navigation Bar, porém eu tenho um grupo que é chamado de Visual Style, que é o estilo de visualização do projeto, assim como grade ou separação de telas, ok? Bom, dentro aqui desse meu Visual Style eu tenho a primeira opção chamada Display Settings, que eu vou encontrar alguns itens, entre eles o Visual Style, que ele vai mudar a forma de acabamento do meu objeto. Eu tenho a opção Shaded, que é a forma preenchida, porém sem arestas. Reparem que se o objeto tiver alguma curva ou alguma aresta, uma superfície, ele não demonstra aquela linha, né, vamos dizer assim, no tom de preto. A segunda opção é o Shaded with Hidden Edges, que na verdade é para apresentar as linhas ocultas, as linhas tracejadas. Eu não vejo uma forma interessante de trabalho com essa opção, mas caso você queira encontrar algum elemento na parte interna da montagem, você consegue encontrar facilmente com essa opção, ok? Não tão facilmente assim, você consegue enxergar, mas manipular não é a forma mais fácil de se trabalhar. A terceira opção é o meu item de Shaded with Visible Edge Only, que é somente as arestas ou linhas visíveis, que era o que estava habilitado anteriormente. Quarta opção é o item de arame, o wireframe, que ele vai demonstrar com uma opção gráfica muito mais leve, sem o preenchimento sólido, mas que deixa ali o seu objeto confuso em regiões onde tem mais de um elemento. Isso fica muito claro na região aqui da parte do pedal, onde eu tenho várias peças cilíndricas e você não consegue distinguir qual aresta é de peça 1, peça 2, enfim. Fica um pouco confuso, vou ser bem franco para vocês, mas tem gente que prefere trabalhar dessa maneira. Bom, a quinta opção é a opção de linhas ocultas na opção de wireframe, que você pode encontrar linhas tracejadas, o que estiver em segundo plano ou atrás do plano de trabalho, ele fica no tracejado. A sexta opção é o wireframe Visible Edge Only, que na verdade fica muito mais leve, simples, porém sem aquelas linhas tracejadas ou as linhas em segundo plano visíveis. Eu creio para quem tiver com o software instalado, acho que isso vai ser dependente de cada máquina. Com uma placa de vídeo de baixa resolução ou um processamento mais lento, essa opção acaba que sendo a mais adequada, ok? Bom, eu vou trabalhar no curso com a opção chamada Shaded with Visible Edge Only, que é somente as linhas visíveis, arestas em tom de preto e o sólido preenchido, ok? Não tem aqui a opção de realista, como o Revit, não tem a opção de renderização, igual a opção automática do Inventor, porém essa opção já satisfaz em muito a nossa estrutura de 3D. Bom, ainda na opção de Display, eu vou encontrar o item de Mesh Display, caso tenha malhas, ele vai apresentar em Face Group, ou você desabilita. Como eu não tenho malhas aqui, então vai ficar um pouco difícil de apresentar. Mas, para vocês entenderem, caso tenha superfícies com malha, elementos orgânicos, ele vai demonstrar as suas referências de superfícies em grupos ou não. Ele vai demonstrar as linhas, vamos dizer assim. Environment, que é o seu elemento de trabalho, vamos dizer, área de trabalho, vamos dizer assim. Ou o seu campo de trabalho. Eu tenho a opção Dark Sky, que vamos dizer assim, é um céu escuro, ok? Tenho a opção de Grey Room, que é uma sala, né? Eu acho que essa opção ainda tem no Inventor. A terceira opção é Photo Booth, que na verdade é o que estava anteriormente. A quarta opção é a opção de Blue, ele vai deixar um azul ali mais sereno, mais tranquilo. E a quinta opção, Infinity Pool, que é uma piscina infinita. Caso vocês rotacionem, ele tem ali o brilho, o plano de trabalho, o fundo branco e a parte inferior azul. Quanto menos elementos você colocar nessa estrutura, mais vai ficar rápido. Então o Photo Booth, que é como se fosse uma cabine de foto, ele não apresenta aquele degradê e nem a parte de inferior, como se fosse um plano de trabalho com a cor uniforme. Se você preferir azul ou preferir escuro ou cinza mais escuro, você pode selecionar. Bom, ainda dentro do grupo de Visual Style, as formas de apresentação, eu tenho os efeitos.
Environment Done, que é para você habilitar ou não as ferramentas relacionadas ao seu estilo de visualização, nós vimos anteriormente. Por exemplo, se eu colocar em Infinity Pool, reparem que eu tenho ali uma linha de horizonte, ok? Ele põe aqui uma estrutura de como se fosse um azul bem mais acinzentado. E se eu desabilitar ou habilitar aquela opção de Effects Environment Done, ele tira aquela minha estrutura. Ó. Ele mantém a referência, ele põe uma linha mais retilínea no infinito. Caso eu desabilite, ele deixa um degradê. Okay? Como se ele trabalhasse em uma cúpula fechada, ele tem um limite a ser trabalhado. Tenho também a opção de Ground Plane. Eu só vou voltar para o elemento de Photo Booth, que é no que nós vamos trabalhar no curso. Dentro aqui então do Effects eu vou encontrar Ground Plane, que é trabalhar com um plano, ou seja, se eu desabilitar essa opção, ele não vai deixar na parte inferior o plano de trabalho que eu estou utilizando, como referência do plano XZ ou XY que você tiver como elevação. Se eu habilito Ground Plane, eu vou até afastar um pouco aqui, ó, ele põe um reflexo, e isso porque a opção Ground Plane está habilitado. Porém, essa opção de reflexo não está relacionado à primeira opção, e sim o Ground Reflection. Tem a opção Ground Shadow, que vai colocar sombras no plano de trabalho. Ao mesmo tempo, ele mantém o seu plano de trabalho espelhado e também com sombra. Óbvio que se você desabilitar a primeira opção Ground Plane, as outras duas são desabilitadas automaticamente. Você ainda tem, além do Ground Shadow, deixa eu desabilitar aqui o Ground Reflection, eu tenho Object Shadow, que é sombras no objeto. Eu vou habilitar, ele vai demorar um pouquinho o processamento, ele vai deixar mais lento a sua visualização, dependendo da forma que estiver trabalhando, ele vai ficar ali um pouco mais carregado. Entre essas superfícies mais arredondadas, eu consigo perceber um degradê de cor. Se eu desabilitar aquela opção de efeitos de objeto, a cor fica mais sólida, um laranja mais uniforme, vamos dizer assim. Ele não tem ali as representações de sombra. Isso também é um elemento subjetivo a cada um. Quem quiser habilitar, habilita. E, enfim, nas opções de efeito, Ambient Occlusion, que é como se ele estivesse colocando ali as restrições ou estruturas de ambiente em cima de sombra do seu objeto. E a última opção dessa estrutura é o Anti-Aliasing. Quando você habilita, ele vai deixar ali a sua tela com as opções de curvas serrilhadas. Novamente, se você tiver um processador lento e tiver uma placa de vídeo que não seja compatível, ele vai ficar bem mais leve, vamos dizer assim. Quando eu habilito, ele faz a suavização dessas curvas. Eu vou fazer mais próximo aqui dos elementos e olha a diferença que dá. Notem que é bem perceptível em áreas com curvas. Em áreas com linhas ou retilíneas, isso aqui quase não vai fazer diferença, mas para curvas, quando eu clico e desabilito, eu percebo ali uma suavização da minha estrutura, ok? Bom, Object Visible, você pode habilitar os seus elementos como plano de trabalho, o eixo, você pode deixar todos desabilitados ou não. A opção de câmera Orthographic, que na verdade é o elemento com o XYZ sem ponto de fuga. Caso você habilite a sua câmera em perspectiva, o seu objeto vai ter ali as suas dimensões em relação a vistas ajustadas. Ele não vai aumentar ou diminuir. Porém, agora ele cria um ponto de fuga, dando a sensação então de perspectiva no seu objeto. Você ainda tem a perspectiva com Orthoface, mas eu vou ser bem franco que entre essas opções, o Orthographic para modelamento e trabalho de montagens, ela é mais fácil. Ela é muito mais dinâmica no rotacionar, no girar, enfim. Para quem gosta de fazer apresentações, eu acho que a perspectiva é um ponto mais no final, de criar uma vista, de criar um detalhamento em perspectiva, não em perspectiva de detalhamento, mas sim em renderizações, ok? Fica muito mais realista. O último item eu tenho o Ground Plane Offset, você pode copiar ou distanciar essa sua estrutura de plano, ok? Se você desabilitar aqui adaptativo, ele vai permitir que você preencha um campo dimensional. O plano de trabalho aqui, ó, que eu estou informando, agora está a menos 100 milímetros. Adaptativo, ele vai colocar na última face inferior do seu objeto. Isso se houver necessidade, senão você mantém como original, como está habilitado, ok? Ainda tem o Enter Full Screen, que é o Ctrl Shift F, ele vai deixar a sua área de trabalho um pouco mais ampla, você pode contornar com Ctrl Shift F,
Ok, deixa eu só dar um extend aqui para continuar a gravação. E aí você continua a sua estrutura com uma área de trabalho mais ampla. Eu não vejo necessidade nesse momento, ok? Do lado eu tenho o item de ground, que é a grade de trabalho. Nesse modelo 3D a grade está desligada. Se você habilitar Layout Grid, ele vai colocar para você a grade de trabalho ou plano de trabalho como se fosse um quadriculado. Essa referência ela vai ser sempre habilitada no esboço 2D. Quando você está visualizando o 3D, você pode desligar essa sua opção, ok? Layout Grid, que fica muito mais limpo. Snap to Grid, que são os pontos de referência. E ainda eu tenho o Grid Settings, que é a configuração. Como eu fiz anteriormente com o plano, eu posso deixar adaptativo ou não, colocando a opção de fixado a alguma distância pré-definida. Ele vai permitir selecionar o tamanho desse meu plano de 250 mm. A cada 5 mm ele põe uma subdivisão. Se eu colocar adaptativo, ele vai fazer automaticamente esse ajuste. Ok? Para finalizar essa estrutura, eu tenho ainda Incremental Move e o Set Incremental. Esse Set Incremental é como se ele colocasse para você referências de visualização. Por exemplo, sistemas de criação linear a cada 5 mm e rotação a cada 5 graus. Você pode diminuir essa precisão ou aumentar, dependendo da sua necessidade. Incremental, a gente sempre trabalha com os objetos já pré-setados, que uma vez que você desenha, ele já coloca de 5 em 5 mm, de 5 em 5 graus, um item muito comum no AutoCAD. Caso você desenhe as referências, ele vai dando ali o preset. No Inventor ele coloca isso a 0, 90 e 45, no Revit também segue os mesmos princípios. Porém, na hora de criar o esboço ou rotacionar, você pode ajustar sempre que necessário. A última opção é Viewport. Eu tenho aqui Multiple View, que na verdade vai criar várias janelas de visualização. Deixa eu só fechar essa minha janela de Set Increment, que eu vou cancelar. E eu vou ter aqui 4 janelas, sendo que a primeira aqui é a vista superior, vista frontal e vista lateral, vamos dizer assim, ok? E aqui uma perspectiva. Bom, essa estrutura ela pode permitir que você rotacione e aproxime o zoom, porém eu estou aproximando aos 3 planos ou aos 3 campos de trabalho ao mesmo tempo. Se eu aproximar aqui do cubo ou do eixo, no terceiro plano de trabalho aqui eu posso perder essa minha visualização. No isométrico ele é independente. Eu não vejo muita necessidade de trabalhar dessa maneira, até mesmo porque quando eu mexo em um, ele mexe em 3. Eu vou voltar aqui Single View, que é somente uma vista, e aí eu consigo trabalhar facilmente, ok? Bom, esse aqui, pessoal, é o nosso set de View, que é o nosso set de Visual Style. Como eu falei, vai depender de cada projeto, cada elemento aqui vai ser ajustado conforme o exercício apresentado. Como é uma apresentação de interface, você não precisa se preocupar em setar isso inicialmente. Você vai ajustando sempre que nós formos evoluindo no exercício do curso. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Para a gente encerrar essa videoaula, para a gente matar esse elemento inicial, eu quero deixar os recados de sempre. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aí no gostei. Curta e compartilhem, pessoal, para que mais e mais pessoas possam aprender e, como eu digo sempre, para que eu continue trazendo material gratuito para vocês aqui no nosso canal. Eu quero deixar o nosso forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,